Essa história aconteceu com o meu tio, no ano de 1982. O meu tio, que se chama Jacó, morava em um sítio afastado de tudo e tinha o costume de ficar até mais tarde nas mesas de jogos dos bares da cidade. E devido à jogatina, ele já havia perdido muito dinheiro. E muitas vezes ele deixava a sua esposa e filhos em casa sem ter nada para comer, pois gastava todo o dinheiro em bares. Até que certa vez, a sua mãe, vendo a situação dos netos, pois os mesmos mal tinham roupas para vestirem, então a minha avó disse para o meu tio: "Se Deus não endireita a sua vida, o capeta vai." Bem, era Semana Santa. Em uma certa noite, já de madrugada, ele estava voltando para o sítio montado em seu cavalo, como de costume. Quando em uma parte do caminho, onde havia um enorme barranco ao lado da estrada, o cavalo empacou. E mesmo com chibatadas e esporadas, o bicho não se mexia, parecia petrificado. E foi quando o meu tio percebeu que havia algo escondido atrás de uma árvore, que ficava a uns 40 metros à frente. A estrada estava escura, iluminada apenas pela luz da lua cheia. E a única coisa que o meu tio podia ver era um par de olhos vermelhos que saíam de trás da árvore e ficavam observando. O meu tio começou a orar em voz alta. E neste momento, ele ouviu aquela criatura gritar e sair correndo mata adentro. Passado o susto, ele montou em seu cavalo e continuou seu caminho. E quando mais à frente, o cavalo torna a empacar. E novamente ali na frente, parado no meio do caminho, estava a coisa mais assustadora que ele já viu em toda a sua vida. O meu tio disse que a criatura era um cão enorme, com o corpo de homem. Os pelos daquela coisa eram negros, e as suas orelhas eram pontudas como chifres. A sua cabeça era semelhante à cabeça de um cão, porém era enorme e desproporcional ao seu corpo. Aquela fera também era corcunda, pois os seus joelhos se dobravam para a parte de trás. Tinha um focinho achatado e grandes presas, e os seus olhos pareciam brasas incandescentes. Aquela enorme criatura estava em pé e parecia ter no mínimo 2 metros de altura. Aquilo era grande e forte como um boi. O meu tio levantou a mão na direção da criatura e novamente começou a orar com muita fé. Aquela coisa deu um grito diabólico, como se fosse um porco sendo abatido, e em seguida voltou correndo para dentro da mata, sumindo em seguida. O meu tio tornou subir no cavalo e seguiu seu caminho. Mas menos de 5 minutos depois, o seu cavalo torna a empacar. A criatura novamente estava ali, parada no meio da estrada. O meu tio levantou a mão e começou a orar novamente. Mas desta vez a criatura não gritou, apenas deu de costa e saiu caminhando lentamente e entrou para o mato. O meu tio, mesmo com muito medo, continuou seu caminho. Mas poucos minutos depois, lá estava a criatura novamente. Mas desta vez a coisa não estava parada, mas sim vindo caminhando em passos lentos na direção do meu tio. Enquanto caminhava, soltava um gemido diabólico. O meu tio, já muito furioso,
pegou a garrafa de pinga e jogou na direção da fera, mandando aquela coisa tomar no c. A criatura, muito furiosa, veio com tudo para cima do meu tio. Então, tentou subir no cavalo para pegar ele. O cavalo, muito assustado, deu um coice que pegou em cheio na fera, jogando a criatura barranco abaixo. E em seguida, o meu tio ouviu um grito grave e atormentador daquela coisa, enquanto aquilo se precipitava no barranco em meio à escuridão. Em seguida, o cavalo disparou a todo galope, quase derrubando o meu tio pela estrada, e só parando quando chegou na porteira do sítio. O cavalo estava tão assustado quanto o meu tio. E depois desta noite, ele nunca mais bebeu e passou a dar mais atenção às necessidades de sua família. E também se tornou um católico devoto. Bem, nunca sabemos quando o sobrenatural pode chegar até nós, ou de que forma. E por isso, temos que estar sempre alertas. Boa noite. Olá, me chamo Aparecido. Tenho 57 anos e sou de uma cidade pequena do interior paulista que se chama Caconde. Essa história se passou durante a quaresma do ano de 2003. E onde eu morava, as casas eram longe uma das outras, e as ruas eram de terra e pouco iluminadas. Na minha casa, como de costume, sempre após a refeição, se sobrasse resto de comida, jogávamos tudo em um balde. E então iríamos juntando até o final de semana. E daí, um homem ia buscar o balde de lavagem para dar aos porcos. E assim era de costume. Até que uns dias pra cá, comecei a notar algo estranho no quintal de casa. A minha irmã morava na frente de nossa casa, e eu nos fundos. E entre as duas casas havia um corredor onde ficava o balde de lavagem. Já havia algum tempo que todo dia de manhã eu percebi o balde ali, caído sem nada. Até que certo dia decidi passar a noite observando pela janela o ser misterioso que aparecia para comer a lavagem. Bem, já era por volta de 10h40 da noite, e nada. Então, fechei a janela e a cortina e fui dormir. A minha cama ficava embaixo da janela. Bem, por volta de 2 da manhã, eu acordo com barulhos de passos pesados vindo do lado de fora da casa. Com muito medo, eu decidi abrir um pouco a cortina e olhar pelas frestas da janela. Se arrependimento matasse, eu estaria morto aquela noite. Olhei rumo ao balde de lavagem e, por conta dos reflexos da pouca iluminação que tinha, ainda dava para ver alguma coisa. Fiquei olhando e foi aí que apareceu um ser tenebroso. Um frio na espinha me deixou paralisado de medo. Era uma criatura negra como a noite. Os seus olhos eram bem semelhantes a olhos de gato sobre um farol de carro no escuro. A criatura tinha partes mais peludas e outras não. Aquela coisa era enorme. Deveria ter por volta de 1,80 de altura e era corcundo. As suas pernas eram grossas e os seus braços médios. Aquilo estava de pé, andando todo desengonçado, e era realmente de dar medo.
Quando a criatura chegou perto da lavagem, ficou sobre 4 patas e rodeava o balde como se estivesse saboreando a sua presa. Aquilo era uma criatura inteligente e estava toda cautelosa para não fazer barulho algum, como se soubesse que estava sendo observada. Por fim, a coisa derrubou o balde e começou a comer desesperadamente a lavagem. E do nada aquilo parou e olhou fixamente na direção da janela em que eu estava. A criatura se ergueu e ficou de pé. E em seguida deu 2 passos para a frente. Começou a farejar o ar e então deu um rosnado assustador. E ainda olhando para mim, fez uma cara de ódio. O meu medo foi tanto que realmente eu soltei algumas gotas de urina na roupa. E deu para perceber que aquilo tinha um formato de homem, com pernas todas curvadas e dentes caninos. E se aquela coisa resolvesse se jogar sobre a janela, eu morreria antes mesmo da criatura chegar nela. Eu estava paralisado de medo e não conseguia tirar o olho daquilo. Então aquela coisa ficou sobre 4 patas e saiu correndo pelo corredor. E foi embora pulando o muro das casas vizinhas. Bem, não consegui dormir mais aquela noite. Esperei amanhecer para conseguir me deitar e dormir novamente. Na manhã seguinte, a minha irmã veio me perguntar se eu vi algo naquela noite. E o que era que estava derrubando a lavagem. Respondi a ela que era um lobisomem. Ela, achando que eu estava brincando, deu risadas e disse que eu estava muito grandinho para acreditar em lobisomens. Respondi a ela que não estava mentindo e que era bom colocar um portão bem reforçado naquele corredor, pois se aquela coisa entrasse, aquilo com certeza mataria todos nós. A minha irmã percebeu a minha cara de sério e apenas concordou. Bem, eu sei o que realmente vi. E de fato, aquilo era um lobisomem. Mas graças a Deus, aquilo nunca mais voltou. Boa noite. Trabalhei por muito tempo como vigia de um depósito, em um horário que seria das 14 às 22 horas. Quem tem essa rotina sabe do que estou falando. Então, é comum ter hábitos noturnos, ir dormir tarde e tal. Eu morava em um boulevard, rua com muitas árvores, e o final da minha rua dava para uma mata. A minha casa tinha um gradilho e eu costumava ficar na rede no quintal de casa, lendo e observando a rua deserta. No meu caso, sempre gostei muito de ler e ficava lendo até altas horas da madrugada, até 4 ou 5 da manhã. Mas há uns 7 anos atrás, começaram a ocorrer coisas bem estranhas. Em uma noite, eu estava lendo, quando ouvi um som que nem sei como definir. Parecia uma gargalhada alta, que quando conto para as pessoas de confiança, não consigo imitar. Era como se viesse da esquina da minha rua, lá da mata. Na noite seguinte, ocorreu a mesma coisa, e na seguinte também. Essas risadas diabólicas iam se intensificando a cada noite. E aquele era um mês de quaresma.
Mas naquela época eu não sabia se isso tinha alguma ligação. Foi quando, muito cansado daquilo tudo, eu resolvi ir até a mata e ver de onde vinham aquelas risadas. Bem, foi a pior decisão que tomei em toda a minha vida. E assim que cheguei até o começo da mata, curiosamente, as risadas pararam. Então, eu fiquei mais uns 5 minutos ali. E só era possível escutar o som dos animais noturnos. Virei de costas e fui embora. E neste momento, comecei a ouvir alguém me chamar pelo nome de dentro da mata. A voz que me chamava soava muito familiar. Porém, eu não conseguia me lembrar a quem pertencia aquela voz. E foi aí que avistei uma luz no meio da mata. E aquela voz novamente me gritando. Não sei o que passou em minha cabeça naquele momento, mas entrei na mata e segui aquela luz. E à medida que eu a seguia, a luz se afastava. E então continuava a chamar o meu nome. E tudo isso durou por uns 10 minutos. Até que me dei conta que já estava perdido naquela mata. Eu usava a lanterna do meu celular para andar em meio àquela escuridão. E de repente, aquela luz parou de se movimentar. Então, eu fui até ela. E assim que cheguei a uns 5 metros daquela luz, aquilo simplesmente se apagou. Desapareceu. O mais estranho era que a luz parecia sair do nada. Não era uma lanterna ou muito menos alguém. Era simplesmente um feixe de luz que saía de lugar algum. Muito assustado, saí dali correndo, quando de repente sinto uma chicotada nas pernas. A chicotada foi tão forte que ardia muito, deixando um grande corte em minha perna. Foi possível ouvir o barulho de alguém manejando um chicote, pois o som do chicote era um estalo muito alto. Caí no chão com muita dor e ouvi passos de alguém correndo em minha direção. E em seguida, várias risadas de criança e um tom diabólico. Peguei o celular e joguei a luz da lanterna na direção dos passos. E daí eu pude ver o que me perseguia. Era um menino de não mais 1,50 de altura. A sua pele era pálida, meio esverdeada. Os seus olhos eram completamente vermelhos como fogo. Ele corria envergado como um macaco. Aquela coisa era bem parecida com o personagem de nome Blanca do jogo Street Fighter. A única diferença era a cor da pele, mas até os cabelos eram vermelhos e jogados para trás. E mesmo com muita dor nas pernas, eu saí correndo em disparada, mas não fazia ideia para onde estava indo. Só sentia aquela coisa correr atrás de mim. Eu estava exausto de tanto correr e me sentia totalmente perdido naquela mata. Até que em meio à escuridão eu caí dentro de uma vala. Era um poço que havia ali. Talvez um caçador o tenha feito, ou até mesmo alguém cavando um poço artesanal. Enfim, só sei que era fundo o suficiente para mim não conseguir sair dali de dentro. E para piorar, eu bati a cabeça durante a queda e fiquei com um sangramento. Aquela criatura logo chegou na borda do poço. Mas para minha sorte, aquilo não pulou. Pois se isso acontecesse, eu estaria morto naquele momento. Mas aquela coisa ali em cima me observando me deixou à beira de ter um ataque cardíaco.
E então a criatura logo começa a gritar o meu nome. E em seguida foi pegando terra e jogando dentro do poço, como se quisesse me enterrar vivo. Meu celular não tinha sinal, mas em uma atitude desesperada eu liguei para a polícia. Incrivelmente o telefone chamou. Mais tarde eu fui pesquisar e descobri que mesmo sem sinal de operadoras, conseguimos ligar para a polícia ou outras chamadas de emergência. Enfim, eu já estava chorando. Então, disse a minha localização para a atendente. Disse que estava na mata dentro de um poço e que alguém queria me matar. A atendente me pediu calma, que já estava mandando uma viatura me procurar. A bateria do meu celular estava quase no fim. E isso aumentou ainda mais o meu desespero. Mas posso jurar a vocês que não se passou nem 5 minutos. E já vi luzes de lanterna se aproximando. Era a polícia. A polícia do interior chega muito rápido no local da ocorrência. Não é igual em cidades grandes que demoram horas. Os policiais me tiraram lá de dentro e pediram reforços. Então chegaram em torno de 8 policiais armados e cada um segurando uma espingarda calibre 12. Eles fizeram uma busca na mata, mas não encontraram nada. Eu, muito abalado, pedi conta do meu trabalho, pois nunca mais queria saber de voltar para casa tarde da noite. Me mudei daquele lugar pouco tempo depois e nunca mais ouvi aqueles barulhos. Ainda tenho contato pelo Facebook com alguns amigos que moram nas proximidades da mata. E alguns deles dizem que escutam aquelas risadas macabras à noite vindo daquela mata. Seja lá o que for aquilo, eu nunca mais quero descobrir. Boa noite. Кричит ночная птица, он уже